Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser limitações físicas dos solos para o crescimento das raízes. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Então estou aqui com o professor Luiz Aleoni, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bom? Tudo jóia. Vamos para mais um SoloCast. Vamos começar mais um SoloCast e hoje com o professor Moacir Tuzin de Moraes. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. É um prazer meu também estar aqui presente nesse SoloCast. E hoje, então, para apresentar um pouquinho sobre o professor Moacir, o professor ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, mestre e doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de doutorado sanduíche na Escócia e realizou pós-doutorado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, o SENA-USP. E desde julho de 2022, o Dr. Moacir é professor doutor na Exalc USP, atuando na área de Física do Solo. Então, para a gente falar um pouco sobre física do solo, né, eu quero começar com a pergunta de o que é a física do solo, professor? Então, Thaís, obrigado pela oportunidade, primeiramente, de participar desse SoloCast. E a pergunta da física do solo, ela se remete a muitos produtores, consultores ou até mesmo estudantes, quando ainda podem ter a necessidade de conhecer um pouco sobre o assunto. Então, a física do solo é basicamente o estudo dos processos e as propriedades que envolvam condições físicas de estrutura, dinâmica de água, dinâmica de gases, dinâmica de solutos no meio físico que é o solo. Então, nosso objeto de estudo é o solo e a explicação desses processos e esses fenômenos por meio de processos físicos que ocorrem no solo. Certo. Muito bom. Você, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter como colega do Departamento de Ciência do Solo, da safra mais nova que está vindo aí para fortalecer o nosso departamento. E uma questão geral que muitas pessoas fazem, né? É que quando você vê um boletim de análise química do solo, você tem valores, você classifica alto, médio, baixo. A parte de biologia está tentando ter fatores, né, quantitativos ou mesmo qualitativos. Agora, quando a gente fala da qualidade física do solo, geralmente a primeira lembrança que vem é compactação, né? Então a pergunta que eu faço para você, assim, pela sua experiência, compactação é o problema físico mais sério na agricultura hoje? Ótima pergunta, professora Leoni. E é uma pergunta que ela precisa ser respondida também pensando em umas questões muito além disso. E é exatamente pelos números que se tem na química ou na biologia que não se tem ainda na física. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a compactação, sim, ela é um dos graves problemas e que atinge uma grande parte dos solos, tanto os brasileiros quanto mundiais, de redução de crescimento de plantas, enfim. Mas não é ela o principal fator. O fator principal é a água, a temperatura, a resistência do solo e também a aeração, porque esses são os fatores que vão realmente limitar diretamente o crescimento das plantas. Seria o intervalo hídrico ótimo, é nesse sentido, mais ou menos? Mais o ou pessoal, às vezes, para ter um número, né? Ou para ter um índice. Exatamente. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, vai se evoluindo o conhecimento, vai se evoluindo as propriedades e aí tenta se integrar em alguns novos parâmetros. Então, já no passado se falou bastante de outros índices, se falou também do intervalo hídrico, índice S, curvas de retenções, mas há uma evolução. Eu digo que atualmente as principais
respostas das plantas, elas estão exatamente no entendimento que a planta precisa respirar, ela precisa absorver água e nutrientes, ela precisa crescer no solo, se alongar, e também ela precisa de condições térmicas adequadas. Então, é o equilíbrio dessas condições que vai nos trazer um bom desenvolvimento para as plantas. Muito bom. Então, assim, entrando nessa questão do sistema de produção, né? Qual que seria a importância de se conhecer realmente a física do solo, né? Para o sistema de produção que a gente tem hoje em dia, principalmente pelo Brasil ter regiões completamente distintas, né? Qual que é a importância, professor? Perfeito, Thaís. Então, quando nós falamos em física do solo, em processos físicos, às vezes soa uma palavra muito difícil do produtor, e o produtor que está nos escutando percebe que é muito difícil de entender. Às vezes siglas muito complicadas. Vamos falar sobre dinâmica de água no solo. Mas às vezes a gente não consegue nem compreender como que a água está infiltrando naquela área, naquele solo, e por qual motivo às vezes ela não está. Então, o entendimento desses processos físicos a campo, às vezes é muito mais básico do que propriamente o fenômeno completo. Então, você precisa entender que você precisa ter a conservação daquele solo, a estruturação do solo, e aí você vai ter caminhos que a água vai percolar para dentro desse solo, que ela vai infiltrar, que é os poros. Então, aí entra a estrutura de solo e entra essas propriedades físicas tão importantes para nós entendermos essa dinâmica aí. Legal. O Moacir, dentro dessa linha, né, de tentar índices, né, eu posso estar enganado, você me corrija se estiver errado, mas me dá a impressão que talvez a medida física mais fácil de ser obtida, né, seria a resistência à penetração, e a gente ouve falar do penetrômetro de impacto, que seria uma forma relativamente rápida do produtor saber se tem uma camada. Porque ele fazer uma amostra indeformada para depois ver a densidade, ou então ele fazer uma curva de retenção de água, é mais ou menos, de todos os índices que você tem trabalhado, o uso de penetrômetros, por exemplo, para ver a resistência à penetração, é um bom indicador. A gente ouve falar que às vezes depende da umidade, ele pode ser mascarado, mas para o pessoal da extensão, para o pessoal do campo que usa o penetrômetro de impacto, é uma medida interessante? Perfeita pergunta, professora Leone. Então, a resistência à penetração, ela é um excelente indicador físico de qualidade do solo. Isso não tem dúvida. Qual é o problema da resistência à penetração? É que ela varia, ela aumenta ou reduz exponencialmente com a variação do conteúdo de água do solo. Ou seja, se hoje choveu, nós vamos ter um valor baixo, número 1 talvez. Se amanhã estiver seco, esse número pode passar para 5. Daqui 3, 4 dias pode passar para 10. Então depende do calor, a precipitação, o secamento desse solo, e dependendo do dia que você avaliar isso a campo, ele vai dar um número completamente diferente. Então aí começa o primeiro problema. Como vamos determinar exatamente um valor fixo para todos os solos ou para todas as condições de estrutura desse solo? Então aí já abre uma brecha grande de padronizações. Interessante. Sim. E, assim, como que as plantas normalmente respondem, né, às condições físicas do solo? Vocês falando desses equipamentos, eu particularmente sou bastante leiga, mesmo sendo da área, acredito que deve ter pessoas nos ouvindo, né? Fala um pouco pra gente o que seriam esses equipamentos e essa primeira questão que eu te fiz, né? Como que as plantas respondem, né, a essas condições que são encontradas no solo. Perfeito, Thaís. Então, as plantas, nós temos que pensar, quando a gente trabalha com física do solo e a campo, nós temos que pensar como as plantas respondem a isso. E daí exatamente nessa linha que você está falando. Então, voltando àqueles 4 parâmetros físicos que eu falei inicialmente, ou fatores físicos, que era a água, a aeração, a temperatura e a resistência mecânica, esses 4 parâmetros, eles limitam diretamente o crescimento da planta. Então, por exemplo, para a raiz dessa planta conseguir crescer no solo, ela precisa passar por um processo
biológico que é de alongamento radicular. Então, esse alongamento radicular da raiz, ele se dá em função do aumento do número de células da planta, da raiz, ali na divisão do meristema apical radicular, e há um aumento do tamanho dessa célula. Entretanto, se o solo for muito duro, a planta precisa exercer uma pressão suficientemente grande para conseguir romper essa barreira, que é a mesma coisa que nós tentar atravessar uma parede ou tentar atravessar a porta, nós vamos ter que a exercer uma pressão diferente. Quanto mais macio for esse solo, menos duro, ou seja, tenha um poro contínuo, essa raiz consegue se alongar mais e o crescimento total dessa raiz vai ser maior. Então, esse é um estresse chamado estresse mecânico para a planta. E aí a gente pode falar mais sobre estresse hídrico também, para complementar esse assunto. Certo. E pensando nisso que você comentou, né, e nos sistemas, como a Thaís comentou, nos sistemas de produção que estão sendo usados, tem se feito muito mix de culturas, né? E pelo seu conhecimento, o agricultor, quando vai escolher as plantas para fazer o mix, tem sido pensado também no uso das chamadas plantas descompactadoras ou plantas que vão criar, entre aspas, esses poros contínuos? Ou a escolha das plantas para fazer o mix geralmente não leva em conta a parte física? Perfeito. Então, quando se pensa em estrutura de solo, é fundamental nós termos raízes e biomassa aérea se desenvolvendo no sistema. Então, esse é o primeiro ponto-chave. O mix de cultura, ele vem assim, e nos últimos anos ele está se consolidando como uma excelente ferramenta para você ter variações de diâmetros e de profundidade de raízes atuando no solo. Normalmente, o que acontece nos dias atuais é que ainda não se tem um direcionamento do tipo de planta que está se utilizando para descompactar o solo. Está se utilizando, vamos utilizar mix de culturas. Entretanto, a gente sabe que cada uma dessas culturas, elas respondem de forma diferente, até mesmo a própria tolerância a estresse hídrico que elas possam ter. A braquiária, por exemplo, é uma excelente cultura em solos tropicais para conseguir aprofundar o sistema radicular de outras culturas. Então, ela já também, não só no mix, mas ela em consórcio com milho, por exemplo, ela pode ser uma excelente alternativa. Agora, do mix, a região sul utiliza muitas culturas, misturando aí ervilhaca, azevém, aveias, ou outras culturas que elas podem favorecer essa alternância de diâmetro de raiz e também profundidade, que elas vão criar portas abertas para as raízes da soja, do milho ou de outras culturas de trigo, enfim, que são culturas mais suscetíveis à compactação, conseguir se desenvolver naquele local. Nossa, que interessante. E você falou um pouco sobre a questão do aprofundamento das raízes, né? Quão importante seria esse aprofundamento ali no solo, no perfil do solo? E também sobre os bioporos, né? Eu não sei se tem relação, né, sobre o aprofundamento das raízes com os bioporos. Fala um pouco sobre isso. Sim. Tem toda a relação, uma relação direta. Entretanto, obviamente, para nós termos um bioporo estável, nós precisamos que... bio já vem da palavra vida. Então, se ele é um bioporo, é produzido a partir de algo que foi vivo. Ou pode ser um micro-organismo, ou pode ser uma minhoca, enfim. Ou pode ser as raízes das plantas. Pensando numa estrutura que consiga criar bioporos estáveis, nós precisamos que essas raízes cresçam no solo, se decomponham e após esse período ocorra a estabilização desse solo. Então, o que acontece? Você precisa que esses bioporos sejam uma rede conectada desde a superfície até em profundidade. Para quê? Para que, por exemplo, a água da chuva penetre da superfície até camadas profundas. Então, precisa que seja um corredor.
aquele corredor que vai transmitir a água em profundidade é o mesmo corredor que vai permitir uma raiz de uma cultura suscetível à compactação, que no caso, por exemplo, pode ser a soja, cresça por dentro desse bioporo e penetre a camadas de 50, 60, 70, 1 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade no perfil do solo. Em busca de quê? Busca de água e de nutrientes. Então, nessas camadas do subsolo, eu acredito que está um tesouro para resistência e tolerância à seca dessas culturas mais suscetíveis à compactação. Moacir, dentro dessa linha que você comentou, uma resposta das plantas a anos muito secos, em que a estação chuvosa é atípica, e esse pode ser um dos motivos que a gente tem ouvido falar muito, de que sistemas de produção bem consolidados, que permitiram esse processo que você comentou, as plantas não sentiram tanto a seca, como foi a do ciclo 23, 24, né? É mais ou menos nessa linha, quer dizer, o fato de alguns agricultores terem perdido menos em anos secos tem ligação direta com esse processo que, na verdade, é físico e que gera um desenvolvimento vegetativo das plantas? Exatamente. Exatamente nessa linha. E o que nós temos observado também é que só nós vamos conseguir aumentar a caixa d'água disponível para as plantas, a água disponível, por meio do aprofundamento radicular. Então, a chave do sistema para nós termos plantas mais tolerantes a questões de déficit hídrico é exatamente o aprofundamento dessas plantas. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para cada centímetro que nós aprofundamos o sistema radicular das plantas, nós aumentamos em 1 milímetro de água disponível para essas plantas resistirem a condições de seca. Então, se nós estivermos num sistema radicular mais profundo, nós vamos estar aumentando essa caixa d'água disponível. No caso, vamos ter 10 centímetros, nós vamos ter 10 milímetros de água. Nós tivermos 50 centímetros, 50 milímetros de água. Então, o que acontece? Se nós passarmos isso para 200 centímetros de profundidade, vão ter 200 milímetros de reservatório para essa planta sobreviver. Ou seja, se nós tivermos uma planta de soja que transpira 5 milímetros por dia, ela vai conseguir transpirar e chegar até completamente o déficit hídrico em 10 dias num sistema que as raízes dessa soja estão a 50 centímetros de profundidade. Só que se nós tivermos a 200 centímetros de profundidade, essa planta vai sobreviver aí a um período muito maior de tempo. Nós temos muita gente que é do meio que assiste, mas o pessoal que não assiste, quando você fala de 1 milímetro, seria 1 litro por metro quadrado, exatamente, né? Então, o exatamente. equivalente. Então, quando você fala 200, são 200 litros de água por metro quadrado, logicamente distribuído no perfil do solo, mas é um número extremamente significativo, né? Bem interessante. Exatamente. Bacana. Muito interessante mesmo. E, assim, eu fiquei agora curiosa para saber como que o produtor ou aquelas pessoas que, né, trabalham diretamente no campo, como que elas podem colocar em prática, né? Como que elas podem começar a utilizar todas essas informações que você falou até o momento e no campo, né? Como que é o manejo e como que se inicia também, né? Como que é o processo de início até chegar ao ponto de falar, nossa, a gente precisa fazer tal processo, tal manejo. Perfeito. Quando nós pensamos em lavouras do campo e a produção de larga escala, nós temos que pensar que esses processos físicos, eles também ocorrem em larga escala, mas também ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto é que nós temos que, qualquer sistema de produção, ele precisa ser pensado ao longo do tempo. Para nós pensarmos esse sistema ao longo do tempo, precisa ter planejamento. O planejamento se inicia ou se concretiza, por exemplo, que já está em larga escala nos dias de hoje, a utilização do sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? Não é apenas a semeadura direta da cultura, mas sim é fisicamente ou de
práticas de preparo do solo é o mínimo revolvimento, a rotação de culturas e a cobertura permanente. Então, esses são os pilares do plantio direto. A partir daí, nós temos que saber que nós não podemos todo ano cultivar a mesma cultura, mas isso não significa deixar de produzir a cultura principal. Então, nesse sentido, nós vamos, por exemplo, deixar 25% da nossa área para a rotação de culturas e continuar ao longo dos anos com 75% das nossas áreas produzindo a lavoura principal. Com isso, nós vamos ter algumas vantagens. Quais são? Principalmente, estrutura de solo. Sem o revolvimento, nós vamos construir uma estrutura no solo, assim como a gente se constrói um prédio para morar, ou a nossa casa. A nossa casa vai ter corredores, sala, cozinha e vários outros locais. Esses locais, por exemplo, nós poderíamos ter um bebedor de água na nossa casa, uma geladeira para armazenar alimentos. E é exatamente esses locais que eles no solo são chamados de macro ou microporos. Os macro e microporos, eles precisam, os microporos são poros pequenos que armazenam água, macroporos armazenam ar. Ou seja, nós precisamos que a nossa casa tenha locais de armazenamento de água e também armazenamento de ar. O solo também. No momento que a gente revolve esse solo, é a mesma coisa que passar com um trator por cima da nossa casa. Nós vamos destruir todos os ambientes que continham água ou que continham ar. Então, para isso, nós precisamos voltar lá no começo. Planejamento ao longo do tempo para que conseguimos armazenar água e ar disponível para essas plantas se desenvolverem. E isso a gente consegue com raízes de plantas ao longo do tempo. Perfeito. Legal, essa analogia, né? Bacana essa analogia feita. Acho que didaticamente, inclusive, é fácil de visualizar, né? Agora, Moacir, a conversa é muito boa, mas eu vou fazer uma provocação agora para você. Não provocação, eu queria ouvir a sua opinião, né? Subsolagem, né? Vira e mexe, sai o assunto. Subsola, não subsola, é uma operação muito vigorosa, que gasta muita energia e às vezes não traz resultado. Será que uma escarificação, às vezes, daria um bom resultado, mesmo no sistema no sistema plantio direto, né? A subsolagem em solos arenosos, às vezes volta esse assunto. A subsolagem em solos com horizonte betextural, que depois o adensamento vai ocorrer novamente. Logicamente, tem muita coisa, dá para escrever um livro de subsolagem, né? Mas aqui num bate-papo, numa conversa, tomando um cafezinho, uma água, como é que está a situação hoje de subsolar? Ainda é uma operação que o pessoal tem feito? Ela já foi bem diminuída? Ainda tem gente que acha que é preciso subsolar? Qual que é a sua opinião como especialista da área de física do solo? Sim, uma pergunta bem provocativa e que abre um debate aí, como você falou, para livros, né, inclusive. O que nós precisamos entender primeiro é um conceito de subsolagem e escarificação, eu acho. Porque a maior parte das pessoas que estão ouvindo, às vezes, nunca fizeram a operação, porque não são agricultores, mas que gostariam de saber. Subsolagem é uma prática de revolvimento do solo abaixo de 35 centímetros de profundidade e a escarificação até 35 centímetros de profundidade no solo. Então, 35 centímetros, você passa hastes sulcadoras que você vai mobilizar esse solo. Essa mobilização desse solo, tanto na camada superficial até 35 ou abaixo em camadas subsuperficiais, elas rasgam ou cortam esse solo, quebrando poros, quebrando conectividade de poros no perfil do solo. Obviamente, é uma prática que foi implementada ou que foi sugerida no passado, indicada para romper camadas compactadas, adensadas por causas naturais ou compactadas artificialmente pelo tráfego de máquinas ou animais. O que nós sabemos cientificamente até hoje é que não há aumentos de produtividade pelo uso das práticas tanto de subsolagem quanto de escarificação. Entretanto, muitas máquinas vêm sendo criadas e modificando o design delas, justificando que agora essa máquina vai melhorar, vai aumentar a produção. Entretanto, cientificamente, nós não obtivemos resultados, mesmo em experimentos de longo prazo, de mais de 30 anos em plantio direto com o uso dessas práticas de subsolagem.
Só temos resultados positivos quando está associada a escarificação ou a subsolagem com a prática direta da rotação de culturas e especialmente o mix de culturas. E aí é um efeito que ele pode ser muito de curto prazo, porque a subsolagem, todos os estudos indicam que ela é de menor de 6 meses ou no máximo até 12 meses de efeito. Então, todo ano você teria que fazer essa prática, é um custo muito alto e não aumenta a produção, só aumenta os custos. Eu faço uma analogia também com a subsolagem, comparando a subsolagem, escarificação e o uso de plantas de cobertura, exatamente com a prática de, na medicina, que a gente chama de uso de remédio ou uso de cirurgia. A subsolagem e a escarificação é uma cirurgia. Plantas de cobertura é o remédio. Aí a gente pergunta para quem está escutando, você gostaria de fazer uso de uma cirurgia todo ano? Sim ou não? Normalmente a pessoa vai dizer, não, eu não gostaria de fazer todo ano. Eu pergunto, a cada 3 anos você está apto de fazer uma cirurgia? Não, eu acho que eu preferia só quando for muito necessário. Então, realmente, essa é a resposta para a subsolagem e para a escarificação. Utilize a remediação, que é as plantas de cobertura, e não utilize o revolvimento mecânico, porque ele está muito associado com cirurgia e também com aquela destruição da casa do solo, que é os poros, que é armazenamento de água e de ar para essas plantas. É bem interessante, isso me fez lembrar uma aula prática que eu tive uma vez, que o professor trouxe uma bandeja com gelatina. E aí ele passava a colher num determinado ângulo e tombava aquela fatia da gelatina e falava, esse é o arado de Aiveca. Aí ele passava o garfo várias vezes, ele falava, essa é a grade. Aí depois ele vinha com uma faca e rasgava e falava, esse aqui é o subsolador. E depois ele via que a gelatina voltava, ele falou, então, essa é a subsolagem, né? Então é mais ou menos na linha que você comentou. É uma operação cara, né? E que, como você disse, seria, vamos dizer assim, resumindo, só em último caso, né, Moacir? Exatamente. Se você tiver muitos problemas e você necessita de fato essa intervenção, tem que ser com critérios técnicos, agronômicos, conhecendo mesmo o fato que você não vai conseguir retornar com plantas de cobertura, e aí você utiliza essa prática, mas ela não pode ser isolada. Ela tem que ser associada com o uso de culturas de cobertura e ainda com o teu sistema como um todo. Muitas das vezes vale mais você repensar o teu sistema de produção, de você utilizar um sistema plantio direto de fato, do que você utilizar a escarificação esporádica só para tentar remediar aquela compactação do solo. Nossa, achei muito interessante essa sua analogia, né? Muito, muito legal que você faz analogias com diversas questões do dia a dia para aquilo que talvez a gente não consiga ver, né? Ali no solo a gente não consegue ver. Mas achei muito legal a sua didática, muito bom mesmo. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, né? Se vocês têm interesse em algum dos nossos cursos ou treinamentos, acesse nosso site www.soloagro.com.br. Thaís, só antes da gente passar, eu acho interessante também dar oportunidade para o Moacir dizer o que ele tem feito em termos de trabalhos de pesquisa, né? O que você tem trabalhado academicamente, o que o seu grupo tem feito dentro dessa área de física do solo, para o pessoal que ainda talvez não conheça o professor Moacir, ter conhecimento, qual tem sido sua linha de pesquisa, no que você tem focado dentro do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Excelente. Então, professora Leone, nesse momento eu estou já com um grupo estruturado, ou crescendo aí no grupo, que eu estou com orientados de mestrado. Nós estamos atuando principalmente nessas linhas de limitações físicas do solo para o crescimento de plantas. Dentro dessas linhas, principalmente tentando buscar a resposta de como que os bioporos potencializam ou mitigam o efeito dos estresse hídrico e mecânico para o alongamento radicular.
Nossos projetos atuais, eles envolvem, por exemplo, o estudo da contribuição da braquiária para o aprofundamento radicular da soja, é um dos estudos. Outros estão relacionados também com a formação de bioporos para aliviar o estresse mecânico e hídrico, tanto para a soja quanto para o milho e para a cana-de-açúcar. Que a cana-de-açúcar é uma temática que aqui em São Paulo ela tem um leque muito grande e ainda ela carece fisicamente para avançar bastante nesses estudos. E nós sabemos que precisa avançar também o uso de práticas conservacionistas e o entendimento dessas estruturas de solo para o crescimento, por exemplo, de cana-de-açúcar, que é uma temática aí que vai abrir um leque gigante nessas nossas pesquisas. Então, nós estamos focando principalmente nessas grandes culturas, tentando entender como que a bioporos do solo, estrutura do solo, alivia os estresses mecânico e hídrico para o crescimento delas. Muito bom. Muito bom, professor. Agora a gente vai então finalizando a parte mais técnica e científica do nosso podcast e vamos entrar agora na parte mais pessoal da vida do professor Moacir. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Agora, para a gente entender um pouquinho sobre o que o professor Moacir faz fora, né, da faculdade, fora da universidade. Ele comentou comigo pouquinho... Só uma coisa, eu vou servir um cafezinho para ele. Claro! Vai ter a ver com o Porteira Aberta. Isso, então, serve um café aí pro professor Moacir. E ele comentou que na vida dele, no dia a dia dele, ele gosta muito de estar com a esposa, né? Eu quero também, por favor. De estar com a família, de estar com o filho, né? O filho Guilherme, de 4 anos, não é isso? A esposa Michele. E ele também tem um cachorrinho, o Pepe. Que ele comentou que ele gosta muito de todos os dias estar ali com o cachorrinho, né? Passear. Comenta com a gente, como que é a sua vida fora da universidade, professor? Sim, Obrigada, professor. Sim, Thaís. Então, o Moacir fora da sala de aula é um Moacir... que gosta bastante de preservar o convívio com o familiar, que gosta de criar novos ambientes, principalmente com o meu filho, que foi meu primeiro filho, então, no caso, é uma experiência diferente para todo mundo que já foi pai, né? Então, o brinquedo, enfim, as brincadeiras com crianças é sempre extremamente importante e isso depois de eu ter tido filho, eu vi como é diferente você estar educando, enfim, uma nova pessoa, né? Mas eu adoro muito passear, por exemplo, 2 vezes por dia é o meu despertar da manhã e o final da tarde eu gosto de passear com o meu cachorro. Todos os dias. Todos os dias. É sagrado isso. Todos os dias eu faço a minha caminhada praticamente matinal e de final de tarde junto com o cachorro. Então Legal. É algo que é bem... Eu vou explicar para o pessoal por que eu falei do café, porque como um bom gaúcho, né? A gente gostaria de ouvir se você gosta de chimarrão, se gosta de churrasco e se é verdade que paulista não sabe fazer churrasco. Que gaúcho fala muito isso. Queria que você confirmasse agora para nós. Então, ainda mais em São Paulo, tendo paulistas na mesa, né? Daí fica... Não, a Thaís é mineira. A Thaís é mineira. Pode falar. Estamos um mix aqui, ó. O pão de queijo é importante também, a minha esposa é mineira. Olha só. Então, o churrasco e o bom chimarrão, que falam assim, só tem lá no Rio Grande do Sul, né? Essa é a lenda, né? Mas o que acontece? É que o gaúcho mesmo prefere o churrasco feito no espeto. Então, aí, eu sigo essas tradições ainda. Então, sempre... Eu tenho churrasqueira em casa, no apartamento, no caso, e todo domingo eu faço churrasco. Tem isso, né? O gaúcho, ele gosta de fazer no domingo o churrasco, não é isso? Exatamente. Domingo de meio-dia tem que ser o dia para o churrasco. Olha só. E aí, além disso, o que acontece? Tem que ser a peça de carne no espeto, né?
Então ela tem um sabor diferente do que na grelha, né? Não que o churrasco do paulista seja ruim. Já fez a média agora. Já fez a média, olha lá. Eu comentava anteriormente, né, que eu não sabia dessa tradição de fazer o churrasco no espeto, só depois que eu fui pro sul que eu entendi realmente que era no espeto. Eu achava que o churrasco era só na grelha. Mas eu comentei que algumas carnes, né, a gente acaba... Eu, particularmente, gosto mais na grelha do que no espeto. Não sei se eu tô cometendo um crime agora com os gaúchos, mas é um gosto pessoal, meu. Na verdade, lá no Rio Grande do Sul, você vai encontrar qualquer tipo de carne no espeto. No espeto. Independente, você não vai encontrar uma grelha. Normalmente, se você entrar, bater na casa de todo mundo, dificilmente você vai encontrar uma grelha. Sim. E até mesmo... até mesmo a picanha, que às vezes o pessoal gosta de colocar aqui em São Paulo na grelha, a gente faz no espeto. E aí eu te explico assim que independente do tipo de carne, você consegue fazer ela suculenta esperando o tempo de cozimento dela. Então, claro, que aí você tem que ter a paciência, né? Não é o 20 minutos que vai estar pronta a tua carne. E especialmente se for, por exemplo, uma costela de chão, que o pessoal gosta de fazer, aí vai o dia todo para você finalizar ela. Com certeza. É legal, mas acho que o Brasil inteiro incorporou, de certa forma, o churrasco, né? Porque é um evento, na verdade, né? Não é só o fato de ser uma refeição, mas o evento, o preparo, o bate-papo. Geralmente o churrasco é uma refeição bem estendida, né? 2, 3 horas conversando, o tempo vai passando, então... Exatamente. E além disso, já que você fala em momento de confraternização e para ser algo para trazer amigos para perto, não só o churrasco, mas o próprio chimarrão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em qualquer casa que você chegar, as pessoas vão te ofertar um chimarrão para você tomar. Porque é algo que te traz para junto da família e que diz assim, você está sendo bem-vindo aqui, vamos compartilhar com você. E até mesmo o próprio chimarrão, ele é um momento que o pessoal se integra numa roda de conversa e aí ali fica vários minutos, várias horas conversando e trocando. E assim, tanto quanto o chimarrão quanto o churrasco é nesse mesmo sentido. Legal. E Grêmio Internacional? Internacional. Olha lá, o pessoal do Grêmio vai ficar bravo com você. E os colorados vão gostar. Exatamente. Legal. Fiquei muito feliz com esse nosso papo sobre tradição, né? Trouxe a tradição da terra dele, a tradição da família, né? De gostar de estar com as pessoas. Muito bom, professor, muito bom saber. E até fica um exemplo, né? Para aqueles que pretendem um dia entrar na vida acadêmica e não esquecer, né? Das suas raízes, não esquecer da família, né? Porque às vezes fica tanto ali na questão de estudo e que não é ruim, estudar é importante, levar a pesquisa para frente, as aulas, mas te parabenizo, né, por colocar tudo isso como importante na sua vida. Acredito que seja muito bom a gente passar isso para os nossos ouvintes, né, professor? Sim, sem dúvida. É isso aí, Moacir. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu acho que você, sem dúvida nenhuma, agregou bastante do lado positivo para o departamento. A gente brinca que o Departamento de Ciências do Solo da Exalc é um mix também, né? Falamos de mix. Nós temos desde professores de Piracicaba até professores do Rio Grande do Sul, professores do Mato Grosso do Sul. Acabou de ser aprovada uma professora que é do Rio de Janeiro. Temos até argentino como professor do nosso departamento. Então, nós somos também um mix. E isso é muito importante, porque traz para o aluno vários pontos de vista, né? E isso ajuda muito na formação. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito no departamento e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Acho que foi um bate-papo bem agradável. Um assunto que não é muito discutido, mas extremamente importante, como você mesmo comentou, que é a física do solo. Então, obrigado pela presença aí. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento especial aqui de conseguir compartilhar
principalmente com o ouvinte do SoloCast, esses conhecimentos que nós podemos transmitir aí em diversas oportunidades. Muito obrigada novamente, professor Moacir. Obrigada, professora Leone, por dividir a bancada comigo aqui. Obrigado, Thaís. A gente vai ficando por aqui no nosso SoloCast. Fiquem ligados que nós teremos mais episódios. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!